Feita Paula Mascarenhas, muito bom dia. Bom dia, Gil, bom dia a todos que acompanham a Acústica. É um prazer estar aqui com vocês, falar com vocês de novo mais uma vez. Bom, prefeito, o assunto que nós vamos conversar agora é sobre as chuvas fortes, né, que caíram em todo o estado do Rio Grande do Sul no mês de setembro. Tivemos aí localidades ilhadas aqui na cidade de Camaquã. Vários municípios aqui da nossa região sofreram com esses impactos. Mas algumas iniciativas importantes foram tomadas aí em Pelotas, evitando que houvessem alagamentos semelhantes também em algumas comunidades aí de Pelotas. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essas iniciativas. Certo, Gil. Bom, nós estamos vivendo, né? O planeta está vivendo os efeitos das mudanças climáticas, né? Esses eventos adversos, extremos, muito graves, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós acompanhamos uma tragédia recentemente no Vale do Taquari estamos percebendo, né, que ninguém está livre de ter que enfrentar esses momentos adversos. Aqui em Pelotas, em setembro, nós tivemos 500 milímetros de chuva. Nós já tínhamos passado pelo ciclone extratropical, que derrubou mais de 500 árvores no município, tivemos um óbito, isso um mês e meio, 2 meses antes. Eu tenho dito, 9 meses esse ano, em 9 meses nós tivemos 3 decretos de emergência. O primeiro pela estiagem, lá no verão, depois o ciclone, e agora causado, provocado pelas chuvas, pelos alagamentos. 500 milímetros de chuva é muita coisa. Nós só não ficamos com mais prejuízos, e tivemos em torno de 90 milhões de reais de prejuízos, porque fizemos um trabalho de prevenção muito grande, limpando, preventivamente as valetas, os canais de drenagem, de macro-drenagem, porque Pelotas é uma cidade muito baixa e cercada por águas. Ela recebe uma contribuição, o canal São Gonçalo, a Lagoa dos Patos, contribuição de outras regiões do estado, das chuvas em outras regiões. Então é sempre a gente está sempre no limite, a gente precisa fazer um trabalho preventivo muito grande, e isso foi feito, o que mostra que a cidade, apesar de 500 milímetros, o centro urbano, a região urbana da cidade, não ficou alagada. Mas nós temos algumas regiões mais complicadas aqui, como o Pontal da Barra, que é uma região que fica justamente no encontro da Lagoa dos Patos do canal São Gonçalo, e na colônia de pescadores E3, que também fica à beira da Lagoa dos Patos. Nós chegamos a mais de 150, nas E3, 150 desabrigados, porque há uma região ali que é ocupada, na verdade, irregularmente, é uma zona de risco, porque é a zona que recebe a lagoa. Quando a lagoa está muito cheia, ela deságua para essa região. Então nós tivemos 150 desabrigados, um momento bastante difícil, muito trabalho, viramos noites com as nossas equipes, trabalhando, distribuindo alimentos, água, retirando famílias das suas casas. Enfim, foi um trabalho grande que ainda segue, ainda temos em torno de 50 pessoas fora das suas casas, porque parou a chuva, mas as águas não baixaram justamente por causa dessa contribuição de outras regiões e pela questão dos ventos. Mas nós, essa semana, lançamos o nosso plano de resiliência, que é algo que, na verdade, está chegando no momento certo, no momento que nós estamos vivendo essa dificuldade toda, mas que foi construído, que vem sendo construído desde 2021, desde que eu iniciei esse segundo mandato como prefeita. Eu já percebi a necessidade de nós trabalharmos nessa ideia de construirmos uma cidade resiliente, quer dizer, uma cidade mais capaz de enfrentar essas mudanças, essa reação da natureza, essas mudanças climáticas, e mais capaz então de enfrentar isso de forma integrada com as diversas instituições e com os cidadãos, com as famílias também mais bem preparadas para que cada um cumpra o seu papel no momento de crise aguda e minimize, digamos assim, os efeitos dessas mudanças.
Bom, prefeito, a gente sabe que existem algumas questões quando a gente fala sobre o clima que são algumas destruições acabam sendo inevitáveis. É o caso, por exemplo, daquele ciclone, não havia o que se fazer para evitar todos aqueles estragos aí no município. Mas existem ações preventivas quando nós falamos sobre alagamentos, né? E você já sabendo sobre essas dificuldades que Pelotas enfrenta, né? Sobre essas águas todas que acabam sendo influenciadas por chuvas que caem em outras regiões. Então, o trabalho preventivo, aquilo que está à disposição do poder público, essas iniciativas elas devem ser tomadas, né? Certamente. O trabalho preventivo corriqueiro é esse que eu mencionei, de manter os canais de macro e micro drenagem. Os canais de micro drenagem são o que nós chamamos de valetas, né? E os de macro drenagem são realmente aqueles canais que dão vazão às águas pluviais, né? Que levam as águas para o seu destino. A gente tem que manter isso limpo. Isso é uma tarefa cotidiana, né? Nosso serviço aqui de saneamento, SANEP, mantém essa estrutura sempre em funcionamento, e a nossa Secretaria de Serviços Urbanos, da microdrenagem, porque disso, né, de manter esses canais limpos, depende realmente uma melhor reação da cidade a chuvas e alagamentos. Agora, existem outros tipos de trabalho preventivo, que é evitar ocupação indevida de áreas de riscos, né? Ocupação irregular, que isso é uma coisa que os municípios todos enfrentam, infelizmente. A gente tem muitas áreas irregulares aqui em Pelotas, temos trabalhado muito em regularização fundiária. Agora, há áreas que não tem como regularizar, porque são efetivamente áreas de risco. Então, o que a gente precisa é, primeiro, evitar que outras áreas de risco sejam ocupadas e tentar buscar alternativas para as que já estão ocupadas e consolidadas. Então, nós, por exemplo, essa região lá da colônia Z3 se chama Cedrinho, é uma região que não tem o que fazer. Sempre que chover muito e a Lagoa dos Patos ampliar, né, o seu volume, essa estrago. Então, o que nós devemos fazer a médio prazo é retirar essas famílias de lá. Mas, para isso, precisamos encontrar um local adequado, buscar recursos para construir moradias, enfim. Então, esse tipo de estudo relativamente às áreas de risco em Pelotas está começando a ser feito pelas nossas secretarias e vai acompanhar o nosso plano de resiliência, porque o plano de resiliência ele estabelece 10 protocolos para nós enfrentarmos os diversos eventos adversos, né? Então, podem ser chuvas, podem ser ventos, pode ser uma estiagem muito forte, pode ser uma questão de perturbação urbana, né, por aumento de criminalidade, enfim. São 10 protocolos diferentes, onde em cada um deles se acionam instituições e equipes que têm cada um o seu papel. Então nós desenvolvemos, mas junto com esses protocolos nós vamos também anexar para os próximos governos, né, obviamente, deixar uma contribuição, anexar esses estudos sobre as áreas conflagradas, as áreas de risco, para que os próximos gestores busquem alternativas, né, para a gente poder reduzir os riscos e, com isso, reduzir o sofrimento da população. Bom, então esse plano que foi elaborado, o plano de resiliência, ele não trata somente sobre essas questões climáticas, né? Sobre como atuar para prevenir. Então ele tem uma série de questões que estão relacionadas a essa iniciativa. Sim. Os estudos ainda não estão concluídos, né? A gente tem o plano de resiliência pronto, lançado com os protocolos, mas é uma ferramenta, na verdade, um documento que merece ser atualizado de tempos em tempos, né? Com novas tecnologias que a gente possa acessar, né? Com novos conhecimentos. Então a gente vai, claro, agregando sempre, e nós pretendemos colocar esses estudos. Claro, o foco na prevenção ele realmente é muito importante, porque sempre se pode prevenir, mesmo, por exemplo, os ventos, não tem como evitar uma ventania, um ciclone. Agora, por exemplo, a gente plantar árvores corretamente, em locais corretos, longe da fiação, ou com menos risco de cair, deixar tantas pessoas ficaram sem luz porque árvores caíram. Claro que eu entendo que não dá para evitar tudo, né? Foram ventos fortes demais, mas a gente sempre alguma coisa, né, preventiva é possível fazer se nós agirmos, trabalharmos com planejamento, conhecimento,
né, dados científicos e planejamento. Não é simples, não é fácil, isso envolve muita gente, envolve trabalho, né, muito forte e também muitos recursos. Né? Então, é sempre um desafio, mas é possível fazer e a gente está começando a trabalhar nesse caminho com essa visão aqui em Pelotas. Bom, prefeita, parabéns por essas iniciativas, que esse exemplo seja seguido por outros municípios, não somente da metade sul, mas por outros municípios do Rio Grande do Sul, para que a gente esteja atento para evitar tantas tragédias, né? Essas iniciativas são importantes, principalmente nessa questão, salvar vidas e fazer com que nós possamos minimizar, né, os impactos dos efeitos climáticos. Prefeita, obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco nesta manhã. Eu que agradeço mais uma vez ter participado aí no programa da Rádio Acústica. Um abraço a ti, a toda a equipe, Gil, e a quem nos acompanha. Muito obrigado.